irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Diga no poder de Elias. Diga no poder de Elias. Ou seja, foi restituído aqui algo que tinha se partido. A unção profética voltou através de João Batista. Quem pode dizer um amém? Amém! Quem pode crer que nesta noite haverá um avivamento através da palavra? Quem crer que a unção de profecia vai voltar nessa noite? Glória a Deus. Olha que palavra linda. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Quem tem Bíblia, por favor? 2 Reis, capítulo número 5. Versículo de número 20. Diz assim: porém, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, e não recebeu em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, eu correrei atrás dele e pegarei tudo dele para mim. Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença, um leproso tão branco como a neve. Pastor, é live, é? O senhor vai ter que correr, porque eu não vou ficar parado não, viu? Gente, o texto que eu acabei de ler, em Lucas capítulo número 1, agora o anjo do Senhor visita um sacerdote chamado Zacarias. Todos nós conhecemos a história. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor vai até Zacarias já velho, com a sua mulher Isabel. Deixa eu lhe falar uma verdade antes de avivamento, sem apontar o que rompeu o avivamento. E o texto que eu li, a Bíblia vai dizer que Zacarias agora ele é visitado pelo anjo do Senhor que assistia no trono de Deus. Ou seja, Zacarias velho, Isabel estéril, ele sacerdote, a sua mulher uma serva do Senhor Deus. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor se apresenta para Zacarias e diz assim: ó, o Senhor vai te dar um filho, e esse menino, ele será um grande profeta na terra, e ele terá o espírito do profeta Elias. A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, no seu capítulo número 4, versículo de número 7, se eu não me engano, é o último versículo da Bíblia, do Velho Testamento. E se você for ver a Bíblia, Vitória, existe uma folha em branca entre a divisão do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu tenho outra boa notícia para você. Quem quer ouvir? Eu só sei pregar a palavra, tá? Só sei falar da palavra. Se a palavra não fizer para você, por você, pela sua casa, nada e ninguém vai fazer. Então eu sou um pregador que eu costumo dizer ao Senhor: não me deixe falar o que eu quero, mas eu quero falar a tua palavra. Porque se eu vier aqui com engano, você pensaria animado, mas não sairia avivado. E o espírito dos falsos profetas está invadindo as nossas igrejas, está animando os púlpitos, os altares e o corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizer que existe uma página em branco, se você for ler, é o silêncio do Senhor. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias era um grande homem de Deus. Bíblia dá som mesmo, vou até olhar para o altar, tá, pastor? A Bíblia vai dizer que o profeta Elias, ele recebe algo do Senhor para ir contra uma geração falida, uma geração corrompida, uma geração que estava em Israel, uma geração de Jerusalém, mas estava adorando outros deuses, estava prestando culto a Baal. E a Bíblia vai dizer que ao cenário, de repente, Elias aparece, e a primeira aparição de Elias, ele vai até o profeta, ele vai até Jezabel, ele vai até Acabe e diz: ei, vocês estão em terra santa, vocês não podem prestar culto a deuses estranhos. O nosso povo aqui é um povo herdeiro, é um povo escolhido, é uma nação santa. E a Bíblia vai dizer que Jezabel, ela muito se ira, e todos nós conhecemos a história.
A Bíblia vai dizer que Elias, ele é instruído pelo Senhor, ele tem o espírito da profecia. E é aqui que a igreja está se perdendo, porque muitos estão achando que o espírito da profecia dizer, ó, amanhã a porta vai se abrir, amanhã você vai ficar rico, amanhã você vai ter prata, você vai ter ouro. Isso não é espírito de profecia, isso é espírito de adivinhação. O espírito de profecia arruma a tua casa, que você vai morrer. Se continuar do jeito que está, o céu não é o seu lugar, porque Jesus está voltando. A palavra tem que se cumprir. A profecia verdadeira é renúncia. Não tem avivamento se não houver renúncia. E Elias aparece dizendo assim: Acabe, você precisa renunciar, você precisa, Alisson, se apartar da falsa adoração. Então aqui eu já abro um parênteses para dizer: não deixe ser enganado pelos espíritos de adivinhação, porque esses, a Bíblia vai dizer que muitos surgirão nos últimos dias, e os dias seriam abreviados, porque senão até eu e você seríamos enganados, porque os falsos profetas já estão nos nossos altares. Irmãos, nós temos que buscar apenas não o espírito da profecia. O maior dom é o amor, mas o dom mais importante, missionária Cícera, é o espírito do discernimento. Porque quando alguém falar, você sabe se vem de Deus ou se não vem de Deus. Eu estava numa igreja quietinho no meu lugar, um pastor, uma igreja totalmente animada, e aquele homem, ele se levantou, ele botou o dedo dentro do meu nariz e ele apontou o dedo de falso profeta e olhou para mim e disse: nunca mais você vai usar cocaína, nunca mais você vai cheirar cocaína. E ele olhou para mim e eu estava com a arma, mas não era uma arma do tráfico, eu estava armado. E ele olhou para mim e disse: nunca mais você vai voltar para o tráfico, nunca mais você vai matar alguém. E eu me lembro que eu me ajoelhei para não envergonhar aquele homem, e quando eu me ajoelhei eu comecei a rir. E ele olhou para a igreja que estava animada e disse: quando Jesus fala, o povo tem que dar glória. E o povo se levantou e disse: Deus está na casa, o Espírito do Senhor está na casa. E ele não sabia que eu nunca tinha usado cocaína, eu nunca tinha me envolvido num tráfico. E eu, para não envergonhar aquele homem, eu fiquei quieto. E a igreja estava no glória, a igreja estava no aleluia, dizendo: o Espírito do Senhor está aqui. E eu cá comigo, só se for o Espírito de Baal, porque onde tem o Espírito de Deus, os filhos não serão enganados, os filhos não serão trapaceados. Onde tem a presença de Deus, a presença de Deus não vai deixar a igreja dele ser enganada. E quando terminou aquele culto, aquele homem queria me dar um abraço e eu já estava na carne, porque a igreja estava sendo enganada. E eu disse: eu não vou permitir isso. Se ele vier falar comigo, eu vou dar uma nele. E eu disse: Senhor, para eu evitar esse tipo de conflito, porque só existem falsos pastores, falsos profetas, porque também tem falsas ovelhas. Então cada um na sua vocação. E eu saí daquele culto. É de graça. É de graça mesmo, é só palavra, viu? E eu saí daquele culto totalmente em choque, porque era uma igreja que estava animada e não avivada. Irmãos, avivamento traz mudança de vida, avivamento traz transformação. Animação vai fazer você viver do jeito que você vive, no pecado, na mentira, no roubo, no engano, na inveja. Não tem como a gente dizer que estamos avivados se não tivermos renúncia. É mentira! Se não tiver renúncia, não é o Espírito de Deus, é o Espírito do diabo que está agindo na sua vida. E sabe o que é mais engraçado? Que pessoas
pessoas que dizem que você é cheio do Espírito Santo e dizem assim: eu sou assim, vou morrer assim, ninguém me para. Mentirosa! Se você não nasceu de novo, você ainda está na carne. Você precisa voltar para o verdadeiro avivamento. Coisa boa! Gostaria de pregar outra palavra, mas o meu compromisso não é com o pastor Valmir. O meu compromisso não é com a minha esposa, não é com meus amigos, não é com vocês, é com o meu Deus. E o compromisso de Deus é com a noiva dele. Se não gostou da palavra, entra no seu quarto, fala com o papai e diga: eu não gostei da palavra. Assim acontecia quando Jeremias era levantado e dizia assim: ei, vocês têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê. Vocês precisam mudar a sua história. E aquele povo dizia: Jeremias é um falso profeta, Jeremias está na carne. E não sabia eles que aquele falso profeta não falava o que queria, mas falava o que o Senhor mandava. E quer saber uma verdade? Jeremias não foi levantado para falar para o mundo, Jeremias foi levantado para falar para a igreja. É a igreja que está doente, não tem mais cura por conta da igreja, não tem mais salvação de verdade por conta da igreja, não tem transformação por conta da igreja, não tem mudança por conta da igreja. Quantas mulheres estão aqui e o marido está na cachaça, está na prostituição, e você culpa o diabo? A culpa é sua, porque você não leva avivamento para dentro da sua casa. Avivamento é a palavra, e através da palavra o Espírito do Senhor desce. Eita, já não tenho quase mais tempo. Não, nem comecei a introdução, senhor. Ó, irmãos, não vim aqui bater na igreja, não, tá? Mas a Bíblia vai dizer em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade do pastor, não é a verdade da pastora. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia condena, a condenação. Se a Bíblia liberta, está livre. Mas se a Bíblia prega, está preso. Deus não vai se amoldar a você, crente. Deus não vai passar a mão na minha cabeça. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. E eu estou aqui sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que estão aqui e ali me julgando, dizendo quem é ele. Deixa eu contar uma história para vocês. A Bíblia vai dizer que tinha um rei que manda chamar a rainha Vastes. E a Bíblia vai dizer que aquela rainha olha para os homens e diz: diga ao rei que eu não irei à presença dele. E o rei muito se indigna, o rei fica irado. A Bíblia vai dizer: olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quem já ouviu aqui que Deus não impede ninguém de mão vazia? Quem já ouviu? Ninguém? Vixe, o Brasil está pregando a Bíblia, mas não. E saiu 5 vezes. E você vai ser 5 vezes dizendo: o Senhor não despede ninguém de mão vazia. De fato ele não despede, mas ele não vai fazer o que você quer. Ele libera uma palavra. E a direção é a palavra para resolver o que está lhe afligindo. E por conta da resistência de dizer assim: sai sem direção porque não prestou atenção. Vou contar uma história, todo o texto do avivamento. A Bíblia vai dizer que o rei manda chamar a rainha Vasta. E ela diz assim: diz a ele que eu não irei à presença dele. E sabe o que é mais interessante? Que no versículo de número 19 do capítulo número 2, o rei olha para ela e diz assim: põe alguém melhor na minha presença. Sabe o que é que eu entendo com isso? Tem alguém melhor que eu. Não quer fazer não? Deus vai levantar alguém melhor que você. Sem minha obra não funciona, coitado.
Se eu não pregar, não cai o céu, coitado. Se eu não cantar, não vai cair o avivamento, coitado. Existe alguém melhor que você. Nós só estamos aqui por misericórdia. Nós só estamos aqui porque o rei se lembrou da gente. Eu sei que eu estou tão bonito igual o Elcio, mas eu estou morto. Irmãos, não adianta falar muito aqui não, se você não receber a palavra. Eu passei um processo muito grande. E o que eu mais ouvi é: eu te amo. Eu te amo. E como diz lá no meu Nordeste, eu vou ouvir as calças. Ele me ama, não vai fazer nada. Quando eu parei de ouvir eu te amo, eu ouvi uma voz dizendo assim: ó, acabou. Você acabou bem. Eu te amo. E agora vai começar o quê? Ai. 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 Eu vou lhe ensinar um negócio, tá? Se não der para dar aleluia, diga aleluia. Era o que eu dizia na minha boca, ai, aleluia. Porque eu queria dizer, ai, que problema. Murmurar. Mas o murmurador nunca vai entrar em campo. E depois que eu entrei no meu processo de ai, eu comecei a questionar, cadê a tua misericórdia? Ele estive muito. Não teve não. E Deus abria esse telão assim na minha frente e eu via os profetas me entregando. Faça isso que a Bíblia diz isso. Faça isso que a Bíblia diz isso. Faça isso que a Bíblia diz isso. E sabe o que era que eu fazia? Saía daqui e ia fazer tudo ao contrário. Tu acha que Deus não está te vendo? Tu acha que Deus perdeu a visão dele? Tu acha que isso que você está fazendo hoje não vai trazer um fruto de ai para a sua vida? Assim diz o Senhor. Estou pregando Bíblia. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não hei de passar. Vai apertar um pouquinho, mas no final você vai dar glória. Vai passar tudo menos a palavra. Tudo menos a palavra. Então fique firme. Porque se Deus lhe deu a direção, o cenário pode até não combinar com aquilo que Deus lhe prometeu. Mas vai acontecer, porque aconteceu com os homens lá de trás. Aconteceu comigo, porque não aconteceu com você. E lembrando que existem 5 ministérios na Bíblia. Estou fazendo esse arrudeio para 2 minutos eu entregar a revelação da palavra. O primeiro ministério é o ministério apostólico. O segundo ministério é o ministério profético. O terceiro ministério é o ministério evangelista. O quarto ministério é o ministério do pastor, do pastoreio. O quinto ministério é o ministério dos mestres. Eu conto aqui nos meus dedos, e esses dedos aqui não são à toa. Por que os ministérios estão nos nossos dedos? Porque o ministério apostólico, ele toca em todos os dedos, ele toca em todos os ministérios. O ministério profético, ele diz assim diz o Senhor, ele aponta a direção. O ministério evangelista é o maior dos dedos, ele vai mais longe. Olha, já mudou até o livro. Eita, aí o povo vai correr.
Já mudou até o microfone para o povo acordar. Esse dedo aqui é considerado como ministério evangelístico, porque o evangelista vai mais longe. Esse aqui é o anelar, é o considerado o dedo da aliança, é o pastor que sente o coração. E esse, por menor que seja, é considerado o ministério de mestre, porque sem ele a igreja seria enganada. E o ministério que eu quero falar aqui nesta noite é esse aqui, ó, apontando direção. E Elias, ele surge do nada, mas ele estava sendo preparado quando ninguém estava vendo ele. Elias estava sendo alimentado pelo Espírito quando ninguém sabia a direção de Elias. Elias estava sendo visitado pelo Espírito de Deus quando ninguém sabia o endereço dele. Ou seja, Deus tem muitos elementos surpresa para se apresentar nessa última geração. Deus vai levantar muitos Elias que não estão corrompidos, nem com Jezabel, nem com Acabe, nem com o sistema, nem com o rei, nem com prata, nem com ouro. E Elias, ele veio com o ministério profético e disse: olha, arruma a tua casa, vocês são falsos profetas. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo número 5, versículo 17, que Elias era sujeito às mesmas paixões, e orou e caiu fogo do céu. Ou seja, Elias era igual a mim, Elias era igual a você. E por que aconteceu com Elias e não acontece comigo? Porque profecia sem palavra não tem vida na palavra, mas palavra na profecia é vida. E tudo que Elias falava era decreto. Porque eu me lembro quando Elias disse assim, ó, Deus não mandou ele falar de ordem. Elias disse assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover, Elcio, durante 3 anos e meio. E a Bíblia vai dizer que Elias, depois que libera essa palavra, ele vai lá para o empório, para o espetinho do Júnior. Não, ele libera essa palavra e a Bíblia dizendo: Elias ora. Porque Elias sabia, dizendo: Senhor, o que eu profetizei foi grande coisa, mas se eu não orar, a chuva vai cair. Eu preciso que o Senhor cerre o céu, eu preciso que a nuvem não apareça, eu preciso que esse povo saiba que eu não estou aqui porque eu quero, porque a minha chamada eu não comprei, eu não estou pregando porque eu quis, eu não estou aqui no altar porque eu quis, porque eu achei bonito, eu estou aqui porque o Senhor me escolheu quando ninguém escolheria, eu estou pregando porque o Senhor me deu a palavra, eu estou profetizando porque o Senhor me deu autoridade. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o Evangelho de Deus é poder, o Evangelho de Deus é poder, é milagres, é prodígios e maravilhas. E agora eu pergunto: cadê os milagres? Que tem Evangelho, mas não tem milagre. É porque a Bíblia vai dizer no livro de João: se vós estiver em mim e eu estiver em vós, tudo o que pedires vai acontecer. Elias estava em Deus, Deus estava em Elias. O problema da minha geração é que está usando Deus e Deus não está usando mais a pessoa. Aí passa-se de falso profeta, passa-se de falsa profecia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não se empolgue com assim, Deus vai mudar a sua história, Deus vai isso, Deus vai daquilo. Você está com o cabelo preto, você está com a mão branca, pregue a palavra, que a palavra é suficiente. É a palavra que vai gerar vida, é a palavra que vai trazer restauração para a tua casa. E nós sabemos que chegou a hora da perseguição, que diz assim, ó, Elias disse: Senhor, eu não quero mais não. Elias pediu a morte. E quando ele pede a morte, Deus diz: comigo que eu não bebe água, porque no lugar do caminhado você precisa ungir mais 3 pessoas. E o sucessor de Elias é Eliseu. E a Bíblia vai dizer que Elias fez vários milagres. E Eliseu é ousado, sabendo do ministério profético de Elias, disse assim: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias olha para ele e diz assim: dura coisa me pediste, mas se veres e me acompanhar, a minha capa caindo, você vai receber. Sabe o que eu aprendo com isso? Ande com homem de Deus, ande com mulheres de Deus, porque a unção que
que você respeita, você atrai. E a Bíblia vai dizer que muitas das vezes Elias olhava para ele e dizia: eu vou para o outro lado do Jordão. E a Bíblia diz que uma grande multidão olhava para ele: rapaz, fica aqui, essa capa não vai cair hoje não, essa capa não vai vir para suas mãos. Eliseu, ousado, determinado, sabendo que a oportunidade era única, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que eu não deixarei Elias ir, porque se eu deixar ele ir, eu vou perder a oportunidade. Eu vou melhorar para você. Quem mandava Eliseu ficar eram os irmãozinhos que não tinham vocação, eram os irmãozinhos que não tinham visão do céu. E Eliseu dizia assim: você não sabe o que eu estou esperando, mas eu sei quem foi na minha casa e disse: o Senhor mandou lhe chamar, o Senhor mandou lhe preparar, porque você tem um ministério para ser cumprido na terra. E Eliseu também ele faz muitos mais milagres através de Deus do que Elias. E a Bíblia vai dizer no livro de Reis, já estou encerrando, eu vou ser fiel ao horário, tem uns 5 minutos. Eu fiz esse arrudeio tudinho só para entregar isso aqui. 2 Reis 5, a Bíblia diz que tem um homem chamado Naamã. E era um general de guerra, só que porém leproso. Não quero falar do Naamã, só para que você saiba. Elias passou o ministério profético para Eliseu, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A igreja está fraca, sim ou não? Sim. E agora, assim como Eliseu era o moço de Elias, Eliseu também tem um moço. E esse moço chama-se Geazi. E a Bíblia diz que esse comandante, ele acha que é alguma coisa, ele pega uma carta do rei da Síria e vai até o rei de Israel e diz assim: o meu rei que é forte, tu sabe que ganhamos uma batalha agora. Eu estou com uma carta aqui, eu sou comandante, mas eu sou leproso. E eu peço ao Senhor, rei, que você me cuide. E a Bíblia diz que o rei rasga as vestes e diz: porventura tenho eu contrito com o seu rei? Porventura vocês querem me matar? Irmãos, que coisa linda. Sabe por quê? Porque aqui eu aprendo um homem mais importante daquela terra. Ele não se mete no ministério profético de alguém que foi chamado por Deus. Conhece alguém assim, que acha-se que alguma coisa se mete em tudo? E aquele rei diz assim: quem sou eu para fazer isso? Rasgou as vestes, se humilhou, botou a boca no pó, se humilhou diante um cego do rei da Síria, um general. E a Bíblia vai dizer que quando Eliseu ouve isso, Eliseu era profeta. Quem era o profeta não era o rei, era Eliseu. Quando Eliseu ouve isso e diz assim: manda-me Naamã vir até a mim. Ou seja, o profeta agora ativou o nível: peraí, meu rei não será envergonhado não, porque ele não foi chamado para isso. Quem foi chamado para ser profeta foi Eliseu, não o rei. E eu acredito piamente que Naamã, ele se empolga, porque o rei disse que não tinha como fazer nada. Mas quando ele ouve a direção que Eliseu chama, e Naamã, ele não cumpre determinadas coisas. Ou seja, se você não cumprir o que Deus determinou para a sua vida, você vai até receber, mas vai padecer. Porque aquela menina disse assim: se tu conhecesses o profeta Eliseu, não falou sobre o rei. Aí ele vai no grande, achando que o grande ia mudar o profeta. Não sei se você está entendendo. A minha igreja lá nos Estados Unidos é doida. Pensa um povo que é próspero, mas é seco de Bíblia. E vocês aqui, muitas das vezes, passam algumas necessidades. E o Brasil é difícil. Vem alguém pregar a Bíblia e vocês estão todos assim. Lá na minha igreja, se chegar um pregador pregando Bíblia, você vê a irmã dele pular, jogar salto para um lado, salto para outro. Os doutores jogando paletó, caindo no chão, boca no pó, dizendo: eu quero essa palavra. Porque o meu dólar não compra isso, mas essa palavra vai mudar toda a história. E Eliseu manda Naamã ir.
Quando Naamã chega como general na casa de Eliseu, sabe o que eu acho interessante? Que Eliseu nem recebe ele. Cara, Eliseu, ele não se corrompia pelo que as pessoas tinham. Eliseu recebeu de Elias e disse assim: o meu senhor não se corrompeu, quem sou eu para me corromper? Você pode vir com veste, com prata, com ouro, com perfumes, com mirra, eu não vou me corromper. Quando Naamã para na casa de Eliseu, Naamã pensou que ia ter um tapete vermelho. O homem de Deus manda um recado para o Geazi e diz: diga a ele e desce o rio mais sujo e manda ele mergulhar 7 vezes. Quando Naamã ouve aquela direção, ele se indigna, ele se ira. Ele diz: porventura não existem rios mais limpos como Sapa? Porventura não existem outros rios mais limpos que eu poderia? E a Bíblia diz que ele estava indo embora. Existiam os homens com ele. Ele disse: meu Senhor, se pedisse outra coisa mais difícil para o Senhor não faria? Vai, mergulha. Vai, mergulha. E ele ouve aquela palavra, ele volta, mergulha no Rio Jordão, o rio mais sujo. Uma vez nada acontece, 2 vezes nada acontece, 5 vezes nada acontece, 6 vezes, 7 vezes. Quando ele se levanta, aquela lepra não existe mais no corpo dele. Sabe por quê? Porque a palavra do profeta é sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência do diabo. Se Deus deu a direção para você em 7 vezes, vai. Josué, você precisa rodear 7 vezes. Sabe o que eu acho interessante? Tem pessoas na 6ª volta e nem está dizendo: eu não aguento mais, eu quero desistir. Para de ser besta, anda mais um pouquinho, porque essa muralha vai cair em nome de Jesus. Quem falou é fiel, quem falou não revoga a palavra. Se é 7 vezes, é 7 vezes. E quando aquele homem é limpo, ele volta com os presentes para Eliseu e diz assim: ó, eu trouxe roupa, eu trouxe prata, eu trouxe ouro, eu trouxe tudo para você. Eliseu olha para ele e diz: não quero nada disso. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo: de graça eu recebi, de graça eu vos dou. O que eu tenho eu não posso dobrar, porque não é eu, Naamã, que faço, não sou eu que digo faça e as coisas acontecem. Eu libero a palavra, mas quem faz é o meu Deus que está no céu. Então já vai uma das profecias. Não ache que você pode nada, não ache que é a sua voz que vai mudar a situação. A Bíblia vai dizer que nós temos que decretar, mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para conquista. Tem coisas que eu vou pedir com fé e eu não vou conquistar, porque a fé não é para eu ter, a fé é para eu agradar a Deus. O pastor deu aqui em Abacuque: aviva a tua obra. Abacuque estava passando um cenário de crise. O povo estava dizendo: a terra não produz, está faltando mantimento, está faltando pão, está faltando carne. Eu nunca vi Abacuque falando: Senhor, cadê a provisão? Senhor, cadê isso? Cadê aquilo? Sabe qual é o problema da minha geração? É que muitos estão vendo Deus como provedor, mas antes dele ser provedor para Abacuque, ele foi o Deus Salvador. Abacuque capítulo número 3, versículo de número 18. Abacuque no 17 ele diz assim: ainda que não aconteça, ainda que não tenha gado, ainda que não frutifique, ainda que a terra não dê, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é no Deus da minha provisão. Uma geração fraca que só adora pelo que Ele dá, não pelo que Ele é. Que eu quero profetizar que enquanto você achar que vai acontecer do jeito que você quer, não terá provisão. Eu vou dar você primeiro lugar, porque aí sim os seus celeiros se encherão. Termino. E Naamã volta e ele se ira de novo, limpo agora. E a Bíblia diz que ele vai embora. Só que quem recebe Naamã é Geazi. Lembre-se de uma coisa: Geazi seria o sucessor de Eliseu.
E Naamã volta com todos os presentes. O texto que eu li, a Bíblia diz que Geazi corre e diz: não vou deixar esse homem com tudo. E ele chega para Naamã e diz assim: o meu Senhor, que liberou a palavra, mandou eu vir aqui buscar os presentes que você mandou. Como é, irmão, que a unção profética vai passar por um mentiroso? Porque Eliseu não mandou buscar nada. Tem coisas que você vai entrar em teste, tá? E ele recebe aqueles presentes. E quando ele volta para Eliseu, o profeta Eliseu olha para ele e diz assim: onde tu estava, Jesus? Ele disse: tão certo como vive o Senhor, que não saí daqui. Eliseu, com discernimento, olha para ele e diz: o meu espírito foi com você. Assim como pegaste a prata, as vestes, as mirras, ficarás também leproso. Se eu viesse aqui profetizar uma chácara, uma casa nova, você se agitaria. Mas se eu vier aqui profetizar uma cova dos leões, você diz amém? Olha, tem crente aqui, viu? Não, Senhor, bota ninguém nessa cova não. Mas tem uns corajosos. Se eu viesse aqui profetizar fornalha de fogo. Irmãos, a nossa geração está se corrompendo. Eu fiz esse arredeio tudinho para dizer: Eliseu trocou um santo pelo profano. Eu fiz esse arredeio todinho para dizer: assim como Elias foi, Eliseu também ia. E por conta, como é que fala a palavra? Que ele quis as coisas. Não, que Eliseu pediu. Esqueci. Por conta do que, Senhor? Estou com a palavra na boca. Cobiça. Por conta da cobiça das coisas da terra, ele deixou de viver as coisas da vida eterna. E quando ele recebe a prata, quando ele recebe as vestes, a Bíblia vai dizer que ele recebe também a lepra. E quando ele recebe a lepra, ele não pode mais entrar dentro do templo. E quem não anda com o Filho de Deus, não recebe instrução do próprio Deus. E quer saber? O que Elias passou para Eliseu, por causa da cobiça de um homem, toda a terra pagou, Elcio. Porque nenhum profeta mais foi levantado. A folha em branco que dá entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é o silêncio de Deus, que custou 400 anos por conta de uma decisão de alguém que não estava ligado nas coisas da vida eterna. Eu vou melhorar para você. Se você fizesse e pagasse só você, eu até dizia: faça. Mas assim como a bênção é compartilhada, a maldição também é. Por conta da cobiça de um homem, o povo ficou sem ouvir a voz de Deus 400 anos. Isso é sério, irmãos. Só estou pregando Bíblia. Por conta do desejo do coração de um homem, pela prata que ele pegou, pelo ouro que ele pegou, que a gente diz que lá no céu a rua é de ouro, o homem trocou o profético pelo profano. A nação pagou por conta de Geazi. A família pagou por conta de Geazi. O povo de Deus pagou por conta de Geazi. O reino de Israel, que tinha, pagou por conta de Geazi. Porque não tinha mais direção. Não tinha um profeta dizendo: vai para o caminho tal. Não tinha um profeta dizendo: Deus está se agradando das ofertas. Não tinha um profeta dizendo: Deus não está se agradando das ofertas. Não tinha mais um profético na terra, porque ele se corrompeu. Deus me trouxe para aqui e me deu essa palavra para dizer. Joel diz assim: ó, nos últimos dias, eu, Senhor,
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os santos e as super santas agora não vão dar glória. Não é só você que vai receber o Espírito de Deus, é todas as carnes. Essa aqui é profético. Não é só você, santona, que acha que é digna só. Essa vizinha aqui não está dando fruto, não está na presença de Deus, não está andando no caminho de Deus. Ela também vai receber o Espírito de avivamento, de transformação, de mudança. Nós temos uma promessa, mas pastor, como é que eu recebo o avivamento? Assim diz o Senhor: não se corrompendo. Não se corrompendo. Quantos de nós falamos que o Evangelho mudou? Mentirosos. Quem mudou somos nós. O Evangelho ainda é puro. E por que nada acontece? Porque tem coisas que não é para ter no nosso meio. Porque o meu ministério não cresce porque tem pecado. Porque a minha casa não é sábia porque não tem palavra. Porque meus filhos não estão nas drogas porque você só é sábia na igreja, mas dentro de casa você é Satanás junto com Jezabel. Se você não serve em casa, não está apta para receber aqui. Para de engano. Deus não quer um serviço aqui. Mentirosos, presunçosos. Avivamento é isso. Serve aqui com excelência, mas dentro de casa chega a saída. Respeita ele, porque nós a nuvem testemunha. E ele olha para você, não tem Cristo, ele não se converte. Eita, meu Deus. Por que não vem para ver a nossa casa? Minha esposa falou algo aqui que é verdade, irmãos. Eu não gosto de entrar na igreja e dobrar meus joelhos. Por quê? Porque eu tenho que orar em casa. O que eu sou no lar, eu tenho que ser no altar. Aleluia! Passo o dia todinho sem orar. Chega aqui e dobra o joelho. Hipócrita! Hipócrita! Achas tu que eu não estou vendo? Hipócrita! Chega de lepra no meu altar na minha casa. Aleluia! Chega! Por sua causa muitos estão padecendo. Por você muitos não vieram. Não é quantas almas nós ganhamos, é quantas nós perdemos. Do céu não tem soma, é quanto perdemos, pastor. Mentirosos! Ganham 10, mas perdem 1000. Vai melhorar, tá? Pastor, você me pregou. Me chamou a primeira vez que eu preguei em culto de avivamento. E a palavra que Deus me deu. Glória a Deus. Passei até do tempo. Mas eu preciso dizer, tá? Sua prata não para Deus, gente. A sua pregação não compra Deus, gente. O seu louvor não compra Deus. O seu cantar bonito não compra Deus. O seu carro não compra Deus. O seu pão não compra Deus. A sua casa não compra Deus. A sua casa não compra Deus. Os seus diplomas não compra Deus. Porque Deus não se amolda à terra, é a terra que se amolda ao céu.
nesta noite pensando no que você está entregando para o diabo. Sabe por quê? Porque esse ano de 2026 vai ser um ano fácil. Um ano muito fácil para quem estiver no mundo. Porque para a igreja do Senhor, e acabou. Foi-se a glória, o profético vai voltar. Geazis incorrompidos aí. Pessoas com status no meio do pecado. Pessoas com um título dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. E nós sabemos e estamos encobertando. Assim diz o Senhor, você também vai sofrer a ira do Senhor, tá? Porque quem curte a mesma coisa. Tá vindo lá os farelos e vai começar no meio, Jesse. Não perca o que ele está entregando, Jesse. Glória a Deus. Aleluia. Não perca o que é santo. Não perca. Sua casa está padecendo por sua causa. Crentes fracos. Tudo coloca a culpa no diabo e não tem reconhecimento. Gente, esses dias eu fui advogado do diabo. Eu advoguei pro diabo. O diabo queria até me pagar, mas não disse que não. O irmão chegou para mim, estava no adultério com uma mulher dizendo que era o diabo que estava usando ele. E o diabo quer ficar preso quando o Senhor voltasse e ele ia se resolver. Que mente é essa? Que mente! E ele não foi convencido pela Bíblia. E se o Espírito não fizer, não adianta. A Bíblia diz: olha, bata as sandálias e sai. Fuja! Crente velho! Crente velho! Um pastor! E já que ele falou aquilo, eu olhei para a mulher dele e eu disse assim: para de orar, eu mato agora. Meu Deus, quando eu falei isso, não ouvi. Ele caiu na hora para o hospital. Eu não estava brincando muito bem. Vai brincar com você comigo? Pastor, tu é santo? Me conhece. Sou bravo. Minha esposa que sabe quem eu sou dentro de casa. Mas todos os dias eu dobro meu joelho e digo: me faz melhor, Senhor. Glória a Deus. Não quero pregar o que eu não vivo. Eu nunca quis pregar o Senhor que me chamou. Status? Não preciso de status, eu preciso do meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você estiver honrando mais os status, esquecendo sua salvação, volta para o caminho que você já caiu há muito tempo. Aleluia. E eu digo, por conta de um homem, diga 400. Vai forte em nome de Jesus. 400. 400 anos. Uma terra foi paga pelo silêncio de Deus. Mas agora eu já encerro e com coisa boa. Porque profeta que vem abrir a ferida sem azeite não é profeta, tá? Que a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor visita Zacarias e diz: Zacarias, eu, o Senhor, visitarei você. E o vento de Isabel, vem comigo, mano, vem, que o povo gosta de movimento, bora no movimento. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor visita Zacarias e diz assim: ô Zacarias, eu assisto diante do Senhor e o Senhor mandou me dizer: você é sacerdote, e se viesse alguém da sua linhagem sem antes ser sacerdote, mas como Deus, Ele quebra protocolo, Ele é o Deus que não gosta de ficar em silêncio com o seu povo. Ele olha para Zacarias e diz: Zacarias, o Espírito de profecia que estava sobre Elias vai vir para João Batista. Eu estou quebrando o silêncio nessa noite. Eu vou trazer resposta pelo meu povo. Eu até fiquei em silêncio por conta de Jesus, mas hoje será quebrado.
Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada com piscar de olhos. Essa é o povo da profecia. Mas a igreja será arrebatada com piscar de olhos. Quem tá comigo é Deus!
Espírito Filho, daí você vai agora e vai proclamar. Chama, chama, chama. Mais uma vez. Chama a presença, chama o profeta. A língua aberta Deus vai chama o profeta. Seja transformado, deixa o pecado, deixa o egoísmo. Renuncia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha muita coisa. Todos os dias da minha vida uma coisa eu perdi. E se abra o céu e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Já na Bíblia, Elias viu os céus se abrindo e fogo caindo. João viu o Espírito descendo e diz: aí é meu filho, que tem nem prazer. Fogo sem presença é fogo, e mata falso profeta, mas presença, ele quer vida. O céu tem Elias viu, se abrindo, trouxe fogo pela céu. O céu que João viu, vai se abrindo para trazer vida. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e o teu reino vem. Você que crê nesse despertar, nesse silêncio rompido, eu quero me chamar aqui à frente, em nome de Jesus. Só quem crê e está precisando que esse silêncio seja rompido, vem até aqui à frente, em nome de Jesus, que nós iremos orar. A nossa fé está. Uma abençoada veio, o céu está em festa, glória a Deus. Vai de onde? Está no Espírito aqui. E o céu seja se a nossa fé e esperança estão em Deus, de Deus. E o céu seja se abram, meu Deus, a nossa esperança está em Deus, o céu seja se abram, meu Deus.
Deus visitou Zacarias. O anjo do Senhor desceu. Pode cantar, Deus, mas não estou alto. E disse assim, ó: eu assisto, meu Deus, e ouvi as suas orações. Assim diz o Senhor para ti. O mesmo anjo que visitou Zacarias com resposta, com mudança, visita a senhora agora em nome de Jesus. Haverá uma mudança. O tempo não está perdido. A idade não é avançada. Eu vou fazer e todos vão ter que dizer que verdadeiramente foi e é a mão do Senhor. É o Senhor Deus poderoso. Que o Senhor está na vida mesmo. Que o Senhor tem a resposta. Que não tira é o Senhor Deus poderoso. Que não tira Eu quero profetizar sobre a vida de Abimael. Olha para mim. Eu não me conheço, mas o que o pai de Abimael viveu, ele não vai viver. Nada. Abimael é um projeto. Se Abimael não tivesse nascido, você já tinha morrido. Se ele não tivesse vindo, quando você achou que não era para vir, você já teria morrido. Então, por conta de Abimael, Deus está mantendo a sua vida. E assim diz o Senhor: não se aparta da minha presença. Não saia daquilo que eu determinei para você. O que eu tenho para você é grande, é novo, é coisas novas. E assim diz o Senhor: deixa Ló para trás, abandona Ló, porque o que eu tenho para você é muito maior. Deus está curando a sua alma. Deus está curando a sua alma. Deus está trazendo vida sobre a sua vida. Deus está limpando a sua alma, está limpando a sua mente. E você vai voltar a dormir o sono do justo. Você vai deitar e vai dormir como nunca dormiu. Porque o Senhor se importa com você. Você tem um valor. A cruz foi para lhe dar vida. A cruz foi para lhe dar vida. E lembre-se desse dia de hoje. O seu posicionamento vai determinar o futuro de Abimael. Fica firme. Fica firme, porque Jesus está morrendo. O amor de Deus é tão grande pela sua vida e você sabe. É tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que até tentam pela sua vida, mas não conseguem prosperar, porque maior é quem está com você. E até não entende dizendo por quê. Porque a gente tenta e não consegue. Porque você tem ainda o Espírito de Deus sobre a sua vida. Faz o que o Senhor mandou para você. Porque Abimael é um projeto. Glória a Deus. Não é um acaso. Abimael é um projeto de Deus. Não é um acaso. Não é um acaso. Abimael tem identidade. Abimael tem pai. Abimael tem mãe. Abimael tem tudo. Atenta a ouvir a voz do Senhor teu Deus, que não faltará pão nos seus celeiros, nem fralda para Abimael. Porque você só vai depender do Pai da cima. Se não quiserem fazer, Deus fará por você. Mas o que Deus tem para você é muito grande. E sobre a vida de vocês que vieram aqui, quero profetizar sobre vocês 7. 5 mulheres, 2 meninos, que hoje o profeta voltou para a casa de vocês. A palavra voltará a ser avivada através da língua de vocês. E tenha certeza, deixem Geazi se contaminar.
vocês têm o espírito de Elias, o espírito de ousadia, o espírito de profecia, o espírito da palavra e depois o espírito de João Batista, que veio preparar o caminho para o Pai. E lembre-se sempre, essas pessoas que estão aqui e vocês que estão aí, como diz lá na América, Jesus is coming back. Jesus está voltando. E não se prepare para esse grande dia, esteja pronto. Não se prepare para o arrebatamento, esteja pronto. Talvez hoje pode ser o nosso último dia, Jesus voltar para nós hoje. Nós morrermos, acabou. Nós temos que saber quem somos e para onde vamos. Chega de corrupção no nosso meio. Fica com o profético. Fica com a palavra. Porque as promessas ainda estão. Que Deus abençoe toda a igreja. Ao pastor Valmir, perdão por ter passado na hora. Depois ele vai brigar comigo. Ele já brigou pela minha roupa. Um evangelho falso, onde a gente não pode pregar a palavra, que muita gente não dá crédito, Jesus. Manda profeta de verdade, Senhor, porque nós precisamos, Senhor. Nós estamos nos últimos dias, Jesus. Manda, Senhor. E na hora que o Senhor começou a pregar, eu disse, Jesus, obrigado, 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 Senhor. Gratidão. Porque ainda existe profeta do Senhor nessa terra, eu acredito, Jesus. Alguém para dar glória aí, pessoal? Obrigado, meu Deus. Eu não me contei das lágrimas, não é de tristeza, mas de alegria, porque o Senhor envia profeta no mundo. E eu creio, Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu nesse mundo para pregar a palavra verdadeira. E que não importa se é homem, eu acredito, mas nós acreditamos que a palavra do Senhor é no mundo. Em nome de Jesus, Se precisar. Tem gente orando para o João Batista voltar aos cultos, tá? Deus vai levantar vocês, João Batista. Jesus vai sair, vai! Vai voltar para o céu. Provérbios 28, 19. E não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia santa, a palavra. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor. O pastor brigou comigo porque eu não fiz ideia. Não vai brigar comigo porque eu não preguei nada. Não vai brigar comigo porque eu passei do tempo. E o Senhor vai resolver com ela o segundo de hoje. Que Deus abençoe. Deixa eu dizer uma coisa antes de você encerrar. A Bíblia diz a quem honra, honra, não é verdade, gente? Eu nem preciso fazer média com ninguém, mas eu preciso dizer uma verdade aqui comigo. Eu viajo muito esse estado e fora dele. E eu vou dizer para vocês, eu nunca mais tinha ouvido uma mensagem a esse respeito dessa forma. Eu só testifico que a irmã falou aqui na frente. A gente ouve Elcio, muito oba-oba, muita bobagem, muito sei que lá. Mas a mensagem que transforma a gente, quantos têm ouvido por aí para dizer o contrário? Você está vendo aí? Aí vem alguém e fica bochechudo, fica bochechudo não, aceita porque está lhe transformando. Amém. E se precisar. Mais uma vez eu digo, por favor, se você não gostar da palavra, entre no teu quarto. Lembre do meu nome completo, Felipe Rodrigo de Lemos Monte. Olhe por mim que eu estou precisando de oração. É difícil, irmãos. Subir no altar hoje em dia com palavra de verdade, como Diógenes disse, como a irmã disse, eu poderia vir aqui trazer tudo para vocês. Nós como pregadores, nós sabemos como atingir o ego das pessoas. Mas não é o meu dever, é o dever dos falsos. O meu é pregar a verdade. Então que Deus abençoe. Se o pastor Valmir me chamar, eu volto. Se não voltar, eu preguei na porta. E amanhã eu estarei. E se precisar, mas esse não é só chamar. Deus abençoe. Não preciso de tomar empate. Se as palmas vai fazer, eu vou fazer mais uma. Segunda. Eu vou encerrar aqui com o pastor Valmir. Tem alguém aqui que está afastado da igreja? Levante a mão. Quero conhecer você.
evangélico, mas está aqui hoje. Então, eu quero conhecer você. Tem alguém? Alguém para você? Aponta assim, ó, para eles. É todo mundo crente? Diga amém, pelo amor de Deus. E se precisar, eu costumo dizer na igreja quando eu estou ministrando, né? Quem era aqui sabe, não é avivamento. Eu me chamo para de dezembro, 9 de dezembro, só para te conselho. Só a palavra que traz transformação. Porque não adianta chegar aqui e dizer assim: receba a chave de casa, receba o dinheiro na conta, receba o carro novo. O ano de 2026 você vai estar com o carro na garagem. Amém. Eu pego. E você está todo desconcertado. Mas uma palavra que alicerça, porque Jesus diz: conhecereis a verdade. Se você não sair daqui, irmão, alicerçado, eu não sei nem o que é mais. Porque o avivamento é esse. Quando Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra, ele não estava dizendo: Senhor, dá bênção para o povo pular, marchar, rodar, sapatear. E quando ouviu o primeiro vento, se desvia. Você preste atenção de quem é muito movimenteiro, de quem gosta muito de profecia, de pular, rodar, machado, e está no manto. No primeiro vento, irmão, se desvia. No primeiro vento. Mas quem está alicerçado na palavra. Eu tenho uma irmã minha de sangue que é missionária, ela tem 20 e poucos anos, conhece. Eu tenho um sobrinho mais novo, o filho dela tenta matar ele 7 vezes. E ela tem uma roupa aqui, ó. Aí ainda passou um dia na minha casa. 7 vezes. Sabe o que ele disse? Eu vou ver minha mãe é crente de hora. E ela uma vez chegou para mim e disse assim: eu não sei como passar 2 meses orando. Ele vou só lá para se abastecer aqui na frente. Porque tem gente que não ora, como o pastor falou. Mas quando chega na igreja, vai lá, 5 minutinhos. Senhor, chega e se levanta. Avivamento, irmão, traz transformação. Eu não acredito em gente que aí no poder se levanta e está do mesmo jeito. Eu não acredito. Então, vamos buscar. Vamos ser João Batista. Se é errado, é como ele falou. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Não tem nada não. Não, mas isso pode, a Bíblia não tem nada não. Se tem nada não, vai levar muito grande para o inferno. Que Deus abençoe o pastor Felipe, sua esposa. Irmãos, quem me acompanhava nas minhas lives, que eu dei uma pausa, mas é uma luta espiritual para a gente voltar. Gente que queria se matar, né? Na live não se matou, voltou para Jesus e hoje está aí. Então, tem que fazer live é fácil. Não, uma briga muito grande espiritual. E o pastor Felipe, a gente se conheceu na live, vai fazer 2 anos agora, esse ano. E daí, como dizer, da live para a vida real, né? A Elda também. A Elda eu conheci primeiro. Fui lá na igreja, preguei, foi uma benção. Que a pastora dela, minha amiga já há mais de 10 anos. E depois o pastor Felipe veio e na live conheceu a Elda e agora casou e vamos. Né? Não. Na live,
conheceu a Elda, eu estava lá para pregar na live, ele também entrava, e graças a Deus, Deus operou, abençoou, casou e está aí fazendo a obra. Quando a gente anda com sinceridade, quando nós somos verdadeiros. Teve um pastor que disse: eu não gosto de você porque você gosta de barraco. Eu digo: não, eu gosto da verdade. Se está errado, está errado. Doa quem doer. Eu não vivo de pregação, eu não sou itinerante, eu sou pastor local. Quem é itinerante que prega o que o povo quer. Porque muitos estão assim, pregando o que o povo quer e não o que Deus quer falar. E eu confesso para vocês que eu disse a Deus: Deus, eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quiser. É culto do avivamento. Então teve avivamento através da paz. Que Deus abençoe. A pastora Cícera está ali. A pastora Adriana não pôde vir, mas que Deus abençoe. Precisamos, eu não tenho, eu vou para a igreja A, não vou para a igreja B. Se quando vai me chamar, eu chamo as irmãs de oração e a gente vai lá cantar e pregar. Ajudar os irmãos lá, a gente vai. A gente, os carros foi para a pista, um monte de carros, a gente foi, o nome do Senhor foi glorificado. Que Deus abençoe o pastor José, né, as irmãs que veio da Adebrais. Que Deus abençoe os meninos. Quando eu preciso sentar aqui, né? Que Deus abençoe o pastor Felipe mais uma vez. O de hoje já é de casa. Já é de casa. É da Adebrais, mas vive mais que da Adebrais. Vamos orar. Cadê? Eu quero fazer uma oração especial. Cadê a Camila? Vem cá, Camila, vem cá para o telefone. Eu quero que o pastor Felipe faça uma oração especial aqui, por esse casal, para que Deus venha quebrar os laços, os embaraços, os empecilhos, e que Deus venha abençoar esse casal, abençoar. Amém. A igreja estende a mão para cá. Nós somos profetas. Se já saiu, tudo que profecia verdadeira vai acontecer. O amor é uma decisão. Nós falamos da cruz e Jesus nos livrou da dor, mas esquece que foi em plena dor. Então é uma decisão. Vocês fiquem firmes e decidam viver uma nova história, quebre todo o ciclo maldito. A família do varão viveu, decida não viver mais, varão. Que a sua família viveu negativamente, decida não viver mais, quebre todo o ciclo de maldição e sempre converse. Lá em casa nós temos um dilema. A gente senta e conversa. E eu falo que sou. Eu falo que sou. A minha mulher é uma bênção, gente. Ela pergunta, responde e fica com raiva da resposta. Mas para alguém não deve ser diferente. Brincadeira, a minha mulher é uma bênção. Então, que Deus abençoe vocês. Eu quero profetizar as ricas bênçãos. Nós, como ministros do Evangelho, toda a igreja estende a mão e vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Já são casados? Ainda não? Amém. Vai marcar quando? Eu estou aqui até segunda para a gente casar. Olha aí, meu! Segunda-feira dá para casar? Dá. Vai, já tem um tocador? Você canta de onde? Vamos embora. O pastor Valmir vai dar o queijo e o presunto, eu dou o pão. Já tem festa. Aí, de graça. Eu canto de graça também. Já foi, está feito o casamento. Jesus na festa é o segredo. Então decidam fazer o que é certo para a bênção do Senhor chegar sobre as vossas vidas. Não espere tempos mudarem ou coisas acontecerem para fazer o que é certo. Façam quando tudo tiver ao contrário, aí a bênção do Senhor chega sobre a vida de vocês. Vocês entenderam? Entendeu, Claudemar? Entendeu? Próximo mês eu volto aqui, quero ver esse casamento, tá? Eita, quem crê tá aqui. Em nome de Jesus. Eu sou, meu irmão. Não tem na igreja católica Santo Antônio? Na igreja evangélica sou eu. Lá na minha igreja eu caso todo mundo. Às vezes dá errado, aí me culpa. Você não orou? Você orou pouco. Então, sem brincadeira, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Está aqui os seus filhos. Eu quero pedir uma resistência. Quero pedir o espírito de decisão sobre a vida deles, como está escrito em Jó 22, 28. E quando decretares alguma coisa, seja fiel até o fim, para que a luz do Senhor brilhe em seu caminho. E eu profetizo nesta noite que eles vão decretar, fazer aquilo que te agrada,
fazer aquilo que te apraz, e as ricas bênçãos eles não vão ter que buscar mais, mas elas vão seguir até o Senhor. Todo espírito de separação, todo espírito que não pertence ao Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito que não te agrada, todo espírito de desentendimento, todo espírito de compreensão, eu anulo agora em nome de Jesus. E eu profetizo que eles vão sentar, conversar, e o amor vai florescer sobre a vida deles, o amor que suporta, o amor que espera, o amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que é sofredor. Eu profetizo o amor sobre a vida deles, meu Pai, e abençoo eles com toda a sorte e bênção. Quebra o laço, quebra tudo que não te agrada, toda obra de feitiçaria, todas as pessoas da família dele, da família dela que liberaram palavras malditas, nós como igreja anulamos agora em nome de Jesus e profetizamos, Senhor, que o Senhor do centro é o segredo de não ter vergonha. E eu abençoo com toda a igreja eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só olha para cá que eu já estou encerrando. Não é só conversar, é se entender. Minha mulher que me ensinou isso, porque a gente conversava, e a gente não se entendia, porque sempre tem um que é mais difícil, né? Eu estou apontando para mim, isso não sei o que eu faço. Então não é conversar, é se entender. Quando não se entender, eu vou dar um conselho para vocês. Dobre o joelho e diga: Senhor, ele não está entendendo não, ela não está entendendo não. Então fala para a gente. Quando Deus vem falar para a gente, tem um entendimento. Que o Espírito do Senhor abençoe vocês. Não é só falar, é se entender. Que Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade de novo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. A irmã Johanna vem aqui. Também que a gente vai orar, que ela está aniversariando hoje. Tem mais alguém que está aniversariando, irmão? Para a gente já fazer uma oração coletiva, só o vaso. Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, Deus querido e Pai amado, neste momento, Pai, nós te apresentamos a tua filha, Pai, que está completando mais uma primavera, Senhor, na tua presença, Pai, que esta data, Senhor, seja, meu Deus, comemorada por muitos anos, seja com ela, no seu deitar, no seu levantar, Senhor, no seu caminhar, Pai, abençoa a tua filha, em nome de Jesus, e todos dizem... Pai, também queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Felipe, da sua esposa, pela vida de cada um dos componentes, Senhor, dos departamentos, Senhor, Pai, da banda, do cantor, Senhor, de cada um que veio prestigiar este culto, Pai, nos leve em paz, em segurança, Senhor, para os nossos lares, nos dando uma noite de sono tranquila, Senhor, e um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e todos dizem... Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e ricas consolações do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja diz: vão em paz, não contenda pelo caminho e não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão. Uma salva de palmas bem forte para Jesus.